Toda vez que eu preciso baixar algum vídeo de lá para trabalhar com os meninos, é assim que eu faço. Vamos lá, meus queridos. Regra de 3 simples. Não vou ficar chovendo no molhado. A maioria de vocês aprenderam a resolver regra de 3 simples usando o método das setas, né? Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5, qual será a energia produzida? Você tem que valorizar a sua aula, né? Se você não valorizar, eles não vão valorizar. Então, ó, a área, 1,2, e a energia, né? Watts, 400. Aí você tem uma área de 1,5 e x. Aí você fala, olha, para você resolver questões envolvendo aí regra de 3, você vai ter que saber analisar se é diretamente ou inversamente. Quanto maior a área, maior vai ser a energia produzida. Isso quer dizer que é diretamente. Aí, meus queridos, tem gente que daqui já utiliza a ideia das setas. A ideia das setas ela é muito boa para você poder marcar o que você está fazendo. Aí eu costumo dizer o seguinte, ó, você começa pela incógnita, eu começo apontando a partir da incógnita, que ela vai ficar no meu numerador e o outro no denominador. E aí, se é diretamente, vai apontar para o mesmo lugar. Se é inversamente, vai apontar em sentidos contrários. Eles entendem muito bem isso. Aí você faz, ó, x está para 400, assim como 1,5 está para 1,2. Aí você pode falar, agora é o famoso multiplicar cruzado, tá? Toda vez que eles chegam em uma regra de 3, eles querem já multiplicar cruzado. Só que só dá certo se as grandezas forem diretamente proporcionais. Por quê? Porque tem a propriedade, meus queridos. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, quando você multiplica cruzado, isso aí nada mais é do que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, você pode valorizar isso. Aí você pega o 400, passa para lá, vai ficar 600, dividido por 1,2, que é igual a 500. 500 watts. E aí, se você quiser, você pode multiplicar cruzado, porque você já justificou para o seu estudante o porquê que ele pode multiplicar cruzado. É uma propriedade de proporcionalidade. Então, você está valorizando a sua aula. Não está falando para ele, ó, esquece tudo aquilo que você viu lá de divisão proporcional e vamos aqui, ok? Beleza? Tranquilos aí? Excelente. Aí, meus queridos, é interessante você pegar e mostrar uma de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se você mostrar só de diretamente, ele vai achar que só multiplica o cruzado. Por exemplo, a maioria das questões lá em química, ou até em física, são de grandeza diretamente. Aí ele acha que regra de 3 é multiplicar cruzado. Aí ele vem para matemática. Aí pega uma questão como essa e erra, porque ele não para nem para pensar. Quer ver? Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, então velocidade. Anote a grandeza como ela aparece. Faz um determinado percurso em 3 horas. Então, tempo, 3 horas. Em quanto tempo faria esse percurso? Então, X. Se você quiser colocar a primeira letra do seu nome ou de quem você está apaixonado, por exemplo, L e tal, você pode colocar. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Meus queridos, aí eu pergunto, olha só, vou usar o mesmo esquema. Inicialmente, vou usar o mesmo esquema, sem tirar nem pôr, para o estudante ali criar um padrão. Se você quiser ficar batendo só em questões de regra de 3 diretamente, depois só em questões de regra de 3 inversamente, não tem problema, tá? Aí você vai perguntar, ó, velocidade de tempo, diretamente ou inversamente? Aí é onde ele expira o cabeção. Aí você fala para ele, pergunta, esquece os números. Esquece, porque eles costumam olhar para os números. Se um aumentar, se a velocidade aumentar, você vai levar mais tempo ou menos tempo? Menos. Então, é inversamente. Então, vai ficar, ó, x está para 3, assim como 400 está para 480. Né? Então, x está para 3, assim como 400 está para 480. Numerador, né? Onde começa a seta e assim vai. Aqui dá para você simplificar. Aqui dá para você simplificar. Aqui vai ficar 16. Aí o nosso x vai ser 40 dividido por 16.
que é igual a 2,5. Então, 2h30 ele vai levar, ou seja, a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Isso aí é inversamente proporcional. Aqui, aí você mostra para ele. Multiplica a cruzada aí agora, ô bonitão. Aí ele multiplica. 400x é igual a 1.440. Você corta. X é igual a 14,4 dividido por 4. Vai dar 7,2, 3,6. Dá 3h36. Como que ele está aumentando a velocidade e vai levar mais tempo? Quer dizer que isso aqui é um absurdo. Ou seja, você mostra para ele que nem tudo na vida é multiplicar cruzado. Você só pode multiplicar cruzado se forem grandezas inversamente, diretamente proporcionais. Professor, então eu poderia multiplicar direto? Sim. Qual é a definição de grandezas inversamente proporcionais? Diretamente é que a divisão é constante, por isso você pode multiplicar cruzado. E inversamente proporcionais, o produto é constante. Então você poderia fazer isso aqui, ó. Olha que lindo! Se velocidade e tempo são inversamente proporcionais, 400 vezes 3 é igual a 480 vezes x. E aí você resolve tranquilamente. Fez sentido? Dúvidas aí? Fala comigo. Sossegado, Carlão. Tranquilo. Perfeito, meus queridos. Arlen, Sim, pode falar. normalmente eu monto a proporção do jeito que ela está ali no quadro, entendeu? Eu não inverto aqui x sobre 3, 400 sobre 480, não. Eu monto a proporção do jeito que ela está aqui, Aham, e aí, claro, vou ter que inverter a segunda, né? perfeito. Só isso. Não, tranquilo. Perfeito. Meus O queridos, fato de multiplicar reto ao invés de cruzado aplica o mesmo princípio estudado, né? Então, se você fizer a relação, talvez fique até mais fácil para ele entender, com né? certeza, porque assim, você não está jogando fora aquilo que você já praticou com ele. Aí, quando chegar, por exemplo, qual o tipo de questão que eles têm mais dificuldade? Questões de rodas dentadas. Você tem uma roda menor, por exemplo, com, sei lá, 16 dentes, e uma roda maior com 32 dentes. Aí, para você saber a quantidade de voltas, você coloca a distância constante. Porque se elas estão acopladas, é igual uma bicicleta, é igual um carro. Elas vão percorrer a mesma distância. Só que a roda menor, que tem menos dentes, ela vai ter que girar mais. Pensa você uma pessoa grande ou uma pessoa pequena andando, caminhando. A pessoa pequena vai ter que dar mais passos. A pessoa grande vai dar menos passos. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aí, quando você coloca que a quantidade de dentes de uma vezes a quantidade de voltas vai ser igual à quantidade de dentes da outra vezes a quantidade de voltas, você está dizendo ali que são grandezas inversamente proporcionais. Aí ele entende, né, que caiu uma questão dessa no Enem, por exemplo, e foi uma questão que muita gente errou, né, por não saber o que fazer, ou então ali achar que era diretamente proporcional. Então faz toda a diferença. Perfeito. Meus queridos, você estava se perguntando, e se for uma regra de 3 composta? Nós podemos usar aí, ó, se for uma regra de 3 composta, o mesmo princípio. Eu organizo do jeito que está aqui, ó. Trabalhando durante 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças, X, desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários, trabalhando durante 9 dias? Se ele colocasse aqui produtividade, alguma coisa do tipo, desempenho, que ele às vezes coloca, não tem problema. Aí eu faço o mesmo esquema, ó, só que você vai comparando sempre com a variável. Peças e operários. Quanto mais operários, mais peças. Então, vai apontar para o mesmo lugar. Quanto mais peças eu tenho que fazer, mais tempo eu vou levar. Então, dias ou horas também diretamente proporcional. Aí fica x sobre 400 vai ser igual a 7 sobre 5 vezes 9 sobre 6. Aí, se você quiser simplificar, ok, sem problema nenhum. Ou então, né, aqui, ó, o 400 com 5, que vai ficar o nosso 80. Aí, se você quiser o 80 com 6, vai ficar 40. Aqui vai sobrar 3, aqui 3, né?
3 vezes 7 é 21. 21 vezes 4 é 84. Então, você tem aí 840 peças. Ele pode colocar quantas grandezas ele quiser. Se você consegue analisar se elas são diretamente e inversamente, aí é aquele esquema, você pode pensar, tem gente que mantém ali 6, 9, 5, 7, 400x. Ok. Se é inversamente, você só troca, sem problema nenhum. Você adota o seu critério ali em relação às setinhas. Meus queridos, dúvidas aí? Não, tá de boa. Tranquilaço. Beleza. Porém, existe uma maneira alternativa. Que é isso? Eu estou patenteando aí essa maneira e estou chamando de método Sbrobel, tá? Os meninos, normalmente, eles têm dificuldade ali em analisar se é diretamente ou inversamente. Mas é lógico, gente, eu só mostro essa maneira alternativa, por exemplo, vamos supor que você está preparando os meninos para o Enem, e Enem cai muito. Razão e proporção, divisão proporcional e regra de 3. Aí o menino está no terceiro ano do ensino médio estudando para o Enem. Ele já viu isso no ensino fundamental e viu isso novamente no primeiro ano. Aí eu apresento a maneira alternativa. Para o menino que está vendo ali a primeira vez, eu apresento daquela maneira. Depois de bater muitas questões, quando é revisão somente, é que eu mostro a maneira alternativa, tá? Para você valorizar o seu conteúdo. Então, eu costumo escrever como receita mesmo. Então, você vai organizar, organize as grandezas e circule a incógnita Então, esse é o primeiro passo, de boa. Aí você vai comparar, compare a incógnita. Quando eu coloco compare a incógnita, estou dizendo compare a grandeza que possui a incógnita. Compare a incógnita com as outras grandezas. Não tem como não comparar, tá? Porém, eu encontrei uma pergunta que desfaça diretamente ou inversamente. Perguntando: se a grandeza que possui a incógnita aumentar, vírgula, o que acontecerá com a outra? Observe que eu não estou perguntando se é diretamente ou inversamente. Aí você tem duas respostas possíveis, tá? Somente uma das duas. A primeira resposta possível. A resposta aumenta, a outra vai aumentar. Se a resposta aumenta, você vai circular o valor de cima. Então, aumenta de cima. Resposta, diminui. Você vai circular o valor de baixo. E aí, para finalizar, 3. Iguale o produto dos valores circulados com o produto dos outros, dos não circulados. Resolva e seja feliz. Então, voto. Estamos em ano eleitoral, isso é um voto. Isso aí eu desenvolvi quando? Quando eu estava ensinando regra de 3, que cai demais em tudo quanto é concurso. E aí o pessoal, gente, galera de concurso, não entrava na cabeça deles a diferença de diretamente e inversamente, diretamente e inversamente, diretamente e inversamente. Não entrava. Eu falei, caramba, eu tenho que arrumar um jeito aqui dessa galera passar na prova e se quiser aprender matemática, aí faz outro curso. E aí eu encontrei esse. Então, isso aqui é para você mesmo resolver questões. Se você achar que é mais fácil,
que vale a pena, você vai adotar essa maneira. É igual quando os meninos trazem questões de regra de 3 para eu resolver, igual caiu no vestibular, no domingo, eu pego e faço sempre utilizando esse método, tá? Vamos lá, meus queridos. Vou aplicar esse método naqueles exemplos, tá? Mesmos exemplos, então não vou ler de novo. Área, energia, 1,2, 400, 1,5, x. Então, já foi o primeiro passo, organizei as grandezas. Circulei a incógnita. Aí a pergunta é, se a quantidade de energia está aumentando, a área aumentou ou diminuiu? Aumentou, não olhe para números. Se a sua resposta é aumentou, então sua resposta é aumentou, aí eu coloco o maisinho de aumentou, você circula o valor de cima. Pronto. Segundo passo já foi. Terceiro passo, multiplica os valores circulados, iguale ao produto dos não circulados. Não tem fração, toma. Aí vai ficar 600 dividido por 1,2. Ah, professor, agora tem fração. Não, tem divisão. Não pode falar fração não, senão eles assustam. Isso quer dizer que o nosso x é igual a 500. Dúvidas aí? Não, de boa. Professor, só volta no outro slide só para eu tranquilo. copiar a terceira regrinha, por favor. Lógico que eu não vou deixar você copiar. É meu, só que não. Vai lá. Pegue isso, use com seus estudantes. Faça eles gostarem, pelo menos sentirem vontade de estudar matemática. Mas esses slides aí você vai deixar disponível, né, Carlos, na plataforma? Slides escritos aí, né? Vou vender no mercado negro. Caramba, Tô brincando. Terminando né? a aula aqui, eu salvo ele aqui e coloco ele lá em PPT, tá? Beleza. Aí coloco eles escritos lá, tranquilo, tá bom? Que aí vocês vão anotando, meus queridos. Alguma coisa vocês acharem interessante, alguma coisa que eu falar que você achar interessante, que eu não escrever ali e tal. Vocês vão ganhando tempo com isso, tá bom? Posso passar? Mas, olha, lógico, tem estudante aí que é igual eu. Eu só consigo assistir aula anotando. Se eu não anotar, eu durmo. Olha essa, Verdade, meus queridos. Carol. Não é verdade? Ainda mais depois de Verdade. você ter comido a feijoada, que eu sei aí que hoje é dia de feijoada. Ai, ai, quem dera, Carlão. Quem dera, você comeu aquela feijoada, mas o problema que dá sono não é a feijoada. É você não chupar a laranja. Se você chupar a laranja, aí não dá sono. Não chupou a laranja, aí dá sono. Olha esse, meus queridos. Circulei. Quando eu pego velocidade de hora, pergunta assim, ó, se o tempo aumentou, é porque a minha velocidade diminuiu. Então, menos. Se é menos, circula o valor de baixo. 480 vezes x é igual a 400 vezes 3. X é igual a 1.200 dividido por 480. Nós vimos que isso aí é 2,5 horas, 2 horas e meia. Olhe para o que eu fiz e veja se fez sentido. Aí os alunos pegam e falam, professor, mas para a regra de 3 simples, eu prefiro usar daquele jeito. Então vamos para a regra de 3 composta, neném. Vamos lá. Aquele exemplo de regra de 3 composta, ó. Dias, 6. Operários, 5. Peças, 400 peças. Que é o número de peças. Operários, 7. Dias, 9. Circulei. Deixa eu mudar a cor aqui. Se eu aumentar a quantidade de peças, a pergunta é a mesma. Se eu aumentar. O que aconteceu com a quantidade de operários? É porque a quantidade de operários aumentou. Circula o valor de cima. Se eu aumentei a quantidade de peças, é porque eu estou levando, vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Perceba que eu não falei de um dos terrores deles, que é se é diretamente, se é inversamente, mas, na verdade, ele está analisando se é diretamente ou inversamente, só que está mascarado. Aí nós vimos, né? Nós vimos aí, que a continha nós já fizemos, que isso aqui dá 840, tá? Como o meu intuito não é a continha, então eu até falo para eles assim, ó, gente, eu consigo resolver questão de regra de 3 composta depois de organizar ali em uma linha. Duvido, professor, duvido.
Aí vamos lá, se alguém também conseguir resolver aí uma linha, isso vai valer um nissim miojo de atum com suco de tamarindo. Aí eles ficam fortes, tal, querem resolver, tal. Só que não, né? Meus queridos, dúvidas aí? Não, tá tranquilo. Beleza, Ok. beleza. Tranquilos, tranquilos. Então, ó, nós vamos agora falar de um detalhe que vocês conseguem resolver, que é de regra de 3. E aí eu também acabo mostrando uma maneira, tá? Que o pessoal tem muito medo e também eles acabam errando muitas questões quando caem dessa parte, que são questões envolvendo junção de trabalho ou aquelas questões de torneirinha, tá? Questões de torneira. Então, ó, o que que eu faço? Eu vou mostrar dos dois jeitos, tá? Dos dois jeitos. Utilizando a regra de 3 e o método que eu utilizo. Ó. Uma torneira enche um tanque em 3 horas. Outra em 4 horas e uma terceira em 6 horas. Se as 3 trabalharem juntas, em quanto tempo o tanque estará cheio? Aí o que que você faz? Você pega e estipula a fração do tanque ou do recipiente que eles vão encher num certo intervalo de tempo. Em 1 hora, por exemplo. A primeira torneira, se enche o todo em 3 horas, em 1 hora ela enche 1/3, é o inverso. A segunda torneira, se ela enche em 4 horas, ela enche 1/4 em 1 hora. E a terceira torneira, se ela enche o todo em 6 horas, em 1 hora ela enche 1/6. Como eu estou ligando as 3 juntas, então em 1 hora elas enchem 1/3, mais 1/4, mais 1/6. Ok? Aí eu quero encher o todo. Se você quiser trabalhar já com o MMC aqui para você cancelar, você pode. Ou então, o todo para nós é 1. E o tempo é X. O trabalho que dá é só resolver isso aqui, ó. Mas aí você pega um múltiplo comum, vai ficar 4, vai ficar 3 e vai ficar 2. Então, lá em cima vai ficar 9/12. E aí, se você quiser simplificar por 3, né? Vai ficar 3/4. Então, colocando aqui, ó, 3/4, para ficar mais bonito. Aí você pensa o seguinte, se você está enchendo, né, um pedaço maior, então quer dizer que o tempo vai ser maior. Então, se o tempo é maior, é porque você está enchendo mais. Se você está enchendo mais, aí você pode usar o que você quiser ali, circula o valor de cima. Então, vai ficar 3/4 x é igual a 1 vezes 1. Vai ficar 4/3. 4/3 de hora é 1 hora e mais 1/3. São 20 minutos. Então, 1 hora e 20 minutos, que é a letra C de você vai passar o leleu lalá. Porém, tem uma maneira rápida e prática de resolver isso. Que é, se for só torneira enchendo, você soma os inversos. Se tiver um ralo ou um ladrão, como ele chama, um buraco esvaziando, aí você subtrai. Se, por exemplo, ao invés dele colocar ali, ó, uma torneira enche um tanque em 3 horas, outra em 4 horas, e um ralo esvazia esse tanque em 6 horas. Aí ficaria 1/3 mais 1/4 menos 1/6. O que enche mais, o que esvazia menos, tá bom? Então você vai somar os inversos. Vou até fazer aqui, ó. 1/3 mais 1/4 mais 1/6. Aí você viu que isso aí deu 3/4, simplificando. Pronto, questão resolvida. A resposta é o inverso do passo anterior. A resposta foi 4/3. A resposta foi 1 hora e 20 minutos. Então, também, com uma ideia, tá, escrita em 2 linhas, você consegue resolver essas questões de torneira ou de junção de trabalho. Se ele tivesse colocado assim, ó, uma pessoa limpa um salão ou uma escola, um pátio. Uma faxineira, né, uma servidora tal da limpeza, limpa um pátio em 3 horas, sozinho. Outra sozinha em 4 horas. Outra sozinha em 6 horas. O diretor avisa que haverá um evento daqui a 2 horas.
e pede para que as 3 limpem juntas o pátio. Então, as 3 conseguirão limpar a tempo para o evento. É um item para você julgar. O que você vai ter que calcular? O tempo que as 3 levarão juntas, 1h20. Se elas tinham ali 2 horas, elas vão conseguir ainda 40 minutos para o cafezinho, ou então o tempo de colocar ali um Barões da Pisadinha para poder ouvir e dar aquele gás, aquele entusiasmo para poder limpar o pátio. Porque você não vai ver ninguém aí limpando casa ou pátio, ouvindo Chico Buarque de Holanda, ouvindo Roberto Carlos, ouvindo Djavan, no máximo Djavu. Calypso. Tive dúvida aí? Carlos, ali no final da resposta eu sempre inverto, é? Igual Sim. ali 3, 4. Tá. Se somos inversos, a resposta vai ser o inverso desse resultado. Tudo bem? Ok. Vai lá, meus queridos, registre isso aí. Vocês estão vendo que eu gosto de uma receita, né? Eu vou lançar, tá, o livro intitulado Receitas do Esbrogo. Aí, porque vai atender. Quem é matemático sabe que serão receitas de matemática. Quem não é, vai comprar pensando que é receita de bolo, dessas coisas, entendeu? Eu acho que eu vou conseguir atender um público bacana. Tudo bem que vão me xingar depois, ambos os públicos, mas tudo bem. Vamos que vamos, meus queridos. Então, vocês já conseguem resolver toda e qualquer questão aí envolvendo